Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu vim falar sobre livros difíceis no primeiro vídeo para a ação Vida de Leitor. Eu quero começar dando muito obrigada a todo mundo que me acompanhou durante o Veda que aconteceu em agosto, mês passado aqui no canal. E para vocês não ficarem órfãos de ação, esse mês acontece a ação Vida de Leitor em parceria com outros 6 canais. Vão ser então um vídeo por dia, sendo que a cada dia vai ser de um canal diferente. 7 vídeos por semana, a cada semana a gente vai ter então uma temática diferente. A primeira temática foram livros difíceis e o primeiro vídeo foi o da Rafa, do Equalize da Leitura, que foi ao ar ontem. Eu fico com vocês então sempre às segundas-feiras. Amanhã vai ao ar o vídeo da Pá, do Livros e Fuxicos. E aí nos outros dias da semana serão os vídeos das outras meninas que também estão participando. Tem a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, a Tamires, do Resenhando Sonhos, as idealizadoras da ação, que são a Rê, do Palavras Radioativas, e a Jo, do Queridinhos da Estante. O primeiro livro que eu escolhi foi Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Esse livro é incrível, se vocês ainda não leram, por favor, leiam. Mas ele é um livro difícil no sentido de que a própria escrita do Saramago é uma escrita elaborada e diferente. Ele não tem aqui uma divisão, por exemplo, clara de diálogos. As sentenças, elas são construídas como que num fluxo. Então você tem narrativa misturada a diálogos, você não tem muita separação de quem tá falando o que, você tem que ficar atento para conseguir distinguir cada uma dessas falas, dessas estruturas, enfim. O vocabulário também, às vezes, ele pode dar uma enganadinha, digamos assim, porque o Saramago, ele é português, então o português que a gente tem aqui é o português de Portugal. E a gente sabe que o português de Portugal é diferente do português brasileiro, inclusive em termos de estrutura, então é comum que a gente encontre aqui estruturas que não são comuns ao português brasileiro. Apesar, né, desse ser, então, um livro que vai exigir um pouco mais da gente como leitor, não foi difícil que eu me envolvesse aqui na leitura, não foi difícil que eu prosseguisse na história, enfim, esse está entre os meus livros favoritos, então leiam. Outro livro que eu selecionei aqui como difícil foi um difícil de uma maneira diferente do Ensaio sobre a Cegueira, e foi Um Ato de Bondade, da Polly Samson. A Polly Samson, pra quem não sabe, ela é esposa do David Gilmour, que é um dos líderes da banda Pink Floyd. Esse livro aqui, ele acabou sendo difícil pra mim porque ele se desenvolveu de uma forma muito lenta pra mim, a narrativa dele é mais devagar, então era um livro que eu pegava, começava a ler e eu ficava com muito sono. A Polly Samson, ela tem uma narrativa aqui bem singular, uma narrativa mais sensível, ela usa muitas metáforas, é uma narrativa assim que beira mesmo o poético, e a gente tem aqui todo um suspense de certa forma acontecendo, então tem reviravoltas, revelações, mas tudo isso se dá de uma maneira mais calma, mais tranquila, que às vezes a gente não percebe que está sendo desenvolvida. Então acabou sendo difícil porque era um livro que eu não conseguia avançar, ele me deixava, como eu falei, com sono. Bem diferente dos outros livros, outro que eu escolhi como difícil foi A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, que é outro livro também incrível. Ele aqui, cada um dos capítulos vai trazer como se fosse um conto de uma diferente personagem e a gente tem ali narrando então algum episódio da vida dessas pessoas. E o que é incrível do livro é que quando você reúne todos esses contos, você acaba percebendo que o personagem principal da história, digamos assim, é o próprio tempo. São contos, então, que vão mostrando a ação do tempo nas nossas vidas, tanto na questão cronológica mesmo, quanto nas mudanças que acabam acontecendo ao longo das vidas com a passagem do tempo. Ele acaba sendo um livro, então, mais complexo, não tanto pela linguagem dele e tal, mas justamente para você conseguir fazer essa conexão entre os capítulos, até porque eles não estão em ordem cronológica. Então ele exige do leitor nesse sentido de você conseguir conectar as peças e entender o todo que está sendo narrado. O outro livro que eu vou mostrar foi também diferente num outro sentido dos demais e foi Identidade Roubada, da Tiv Stevens. Eu adoro esse livro. Esse livro aqui, ele tem uma linguagem que é tranquila de você acompanhar, não tem nada demais nela. É um livro que te envolve rapidamente, tanto que foi uma leitura que eu fiz de forma rápida. Só que ele foi difícil por conta da própria temática dele. Ele traz uma temática que é difícil, que é pesada. Então tinha momentos que eu tava lendo e eu precisava fechar o livro, respirar fundo, conseguir um novo fôlego para continuar lendo. A personagem principal aqui, ela passou um ano em cativeiro
E a gente tem então a história sendo narrada através das consultas dela com a terapeuta dela. E quando ela narra esses momentos dela em cativeiro, são cenas, como eu falei, que acabam sendo bastante fortes em vários momentos. E esse peso é que deixa a história difícil. Você precisa ter um certo estômago e certa coragem pra continuar lendo, mas é um livro também excelente que eu recomendo muito pra vocês. O último livro que eu escolhi como difícil, eu acho que ele merece o troféu de mais difícil entre os que estão aqui. Apesar de ser um livro que eu apenas comecei a ler, eu ainda não li inteiro, eu sei que ele vai exigir muito de mim como leitora, mas que vai valer a pena no final. E é Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que inclusive eu mostrei no último vídeo de unboxing aqui do canal. E comentei, então, que esse também vai ser um dos livros que eu tô lendo pra faculdade. Só li as 3 primeiras páginas e eu já vi que ele é bem complicado. Pra começar, o livro é enorme, ele não tem divisão de capítulos, ele é um grande fluxo de falas, de narrativa, então ele não tem essa divisão. Além de tudo, a linguagem aqui é uma linguagem que remete à oralidade, mas é uma oralidade estilizada, uma oralidade erudita, então toda trabalhada pelo Guimarães Rosa. Além disso, Guimarães Rosa é o pai dos neologismos, ele usa muito neologismo, então a gente também tem que ficar atento a essas peculiaridades, as palavras que ele cria aqui. E a história como um todo é uma história complexa. Então, assim, é um livro que vai exigir bastante como leitor, mas é considerado o maior romance da literatura brasileira. Então, assim, eu tô muito curiosa mesmo pra fazer a leitura dele e depois eu conto pra vocês qual vai ser a minha experiência final com essa leitura. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Aproveita também e se inscreva pra acompanhar todos os vídeos da ação. Se inscreva também no canal das outras meninas participantes pra não perder nenhum vídeo. Ah, e aliás, também não deixe de participar da ação Minha Vida Literária 5 anos, 15 mil. Assim que o canal atingir 15 mil inscritos, eu vou sortear 6 super kits pra vocês. Aproveitando, eu queria também fazer aqui uma divulgaçãozinha básica. No sábado eu participei de uma matéria sobre booktubers que foi ao ar no SBT, já é uma honra poder participar. Eu deixo pra vocês o link pra vocês conferirem, ele vai aparecer aqui em cima pra vocês e também vai estar aqui embaixo disponível no box de informações. Beijos a todos e até o próximo vídeo.